Quem pode ser consultor? Talvez você não saiba ainda, mas você pode viver do seu conhecimento, gerar receita, renda para você sem ter um emprego. É isso mesmo. Se você ainda está pesquisando e não sabe o que é consultoria, eu vou te explicar nesse vídeo. Um consultor, ele faz basicamente dois grandes serviços, dois tipos de atuação. Primeiro, ele faz um bom diagnóstico no seu cliente. Seu cliente pode ser uma empresa ou uma pessoa física, e eu já explico essa formatação. Então, ele faz um bom diagnóstico para entender qual é o problema que aquele cliente está passando e ele constrói uma solução. Essa construção de solução, ela pode partir de você como um especialista no assunto, na área que você atua, ou seja, você vai criar uma solução técnica, ou ela pode ser construída junto com seu cliente. Neste caso, é super interessante, porque essa é uma abordagem bem mais moderna e que coloca o cliente como o facilitador, como uma pessoa que vai participar da construção da solução. Isso faz com que depois aquela solução criada seja vista por eles como algo que eles criaram e tem muito mais chance da solução ir para frente, que ele implemente isso mesmo depois da consultoria terminar. Então, aqui a gente já falou algumas coisas. Primeiro, é possível viver do seu trabalho sem ter um emprego. Você pode abrir a sua consultoria. Você pode virar um empreendedor, um consultor empreendedor. Para isso, você tem que saber que o consultor, ele tem que conseguir fazer um bom diagnóstico com o seu cliente e propor uma solução. Um consultor, ele pode atuar em diferentes áreas. É o que eu comentei lá no começo. Você pode ter tanto clientes que sejam empresas, pessoa jurídica, quanto clientes, pessoa física. Você pode servir, prestar serviços para outras pessoas. E aí, quais são as áreas possíveis? Geralmente, aquelas consultorias que prestam serviço para a empresa, a gente está falando de consultorias empresariais. Aqui as áreas são finanças, marketing, jurídico, recursos humanos, desenho de processos, qualidade, planejamento estratégico, uma consultoria tributária, consultoria de contratação de pessoas. Enfim, existe uma gama enorme de serviços que podem ser oferecidos para uma empresa. Já os serviços para a pessoa física, eles podem eventualmente ter áreas parecidas com as das empresas, mas o objetivo vai ser sempre um pouquinho diferente. Por exemplo, no caso de finanças, você pode ser um consultor que atende as pessoas e não empresas. Neste caso, você tem que ensinar, por exemplo, o planejamento financeiro pessoal, investimentos pessoais. Então, são essas soluções que você vai criar para o seu cliente. Mas aqui no ramo de pessoa física, a gente pode ter uma outra oferta de serviços ainda mais abrangente. Aqui a gente pode falar de consultoria de imagem, a gente pode olhar para coaching de carreira, coaching de vida, uma consultoria de estilo, uma consultoria de marca pessoal. Enfim, tem uma série de possibilidades para você prestar serviço como consultor para pessoa física. Então, veja, o mercado ele é super amplo, a gente tem muita oportunidade, porque independente da área que você atua e até do nível da sua experiência, você pode identificar oportunidades no mercado. Quem são as pessoas que precisam de algum tipo de serviço para resolver um problema? É isso que a gente precisa para ser um consultor, para ter uma consultoria. A gente precisa identificar oportunidades de ajudar uma pessoa ou uma empresa a resolver um problema. Então, o consultor, geralmente ele tem uma área de especialização. Então, por exemplo, eu tenho a minha consultoria há 6 anos. É uma consultoria na área de recursos humanos. Antes disso, antes de abrir a minha consultoria, eu desenvolvi uma carreira na área de RH, em grandes empresas nacionais, multinacionais. Essa minha bagagem, mais o conhecimento, o estudo, me colocou numa condição de poder fazer consultoria. Mas vocês sabem que há um tempo atrás existia uma crença de que só poderia ser consultor quem tivesse cabelo branco, que a gente falava, ou seja, uma pessoa que tivesse mais experiência, talvez 50, 60 anos de idade. Hoje em dia a gente vê um grupo jovem de pessoas também oferecendo consultoria. Por quê? Algumas áreas são áreas novas, então a gente não tem necessariamente pessoas com
10, 20, 30 anos de experiência oferecendo serviço naquele tipo de mercado. Um exemplo disso é o Design Thinking. Se a gente olhar, não sei o quanto você já ouviu falar desse termo, é uma metodologia que a gente usa para co-construir, criar soluções usando a colaboração, times multidisciplinares para chegar ali numa resposta, numa solução final. Essas consultorias, elas têm uma grande vantagem. O conhecimento que elas precisam dominar é o conhecimento da metodologia, do Design Thinking. Estou usando esse como exemplo, mas você pode pensar em outras áreas que se pareçam com essa situação. Então, nessas áreas, a pessoa não precisa necessariamente ter um conhecimento profundo em um tipo de segmento, um tipo de negócio. A partir de um conhecimento, você pode fazer um curso para aprender, por exemplo, mas o seu trabalho vai ser facilitar grupos para que tanto o diagnóstico quanto a construção sejam produzidos e construídos em conjunto. Há 4 mãos entre você e seu cliente, ou há muitas mãos, né? Se você tiver uma empresa, você vai envolver um número maior de pessoas. Então, hoje em dia, isso ajuda demais pessoas que, mesmo com pouca experiência, queiram abrir sua consultoria e passam a ter essa oportunidade. Uma outra vantagem da atualidade para que a gente tenha consultorias, que pode ser uma consultoria individual, ou seja, você não precisa necessariamente ter uma grande equipe, você não precisa nem ter equipe, se você assim não quiser, assim desejar, você pode ter a sua consultoria individual, sem equipe. Até como curiosidade, um consultor que é considerado o maior consultor de todos os tempos, que é o Peter Drucker, ele nunca teve time, nunca teve equipe, ou seja, ele sempre assumiu esse posicionamento no mercado de um consultor autônomo, um consultor individual. E nem por isso as soluções ou o tipo do cliente dele é um cliente menos importante, soluções menos importantes. Ele se firmou, ele é conhecido como o maior consultor, né? Já é falecido, mas o maior consultor de todos os tempos. Então, esse tipo de possibilidade e de flexibilidade na forma de construir uma consultoria, na forma de abrir uma empresa, de empreender com consultoria, abre um leque de oportunidades enorme para que pessoas comuns, pessoas que tiveram sua carreira em empresas ou que fizeram algum tipo de especialização num tema que é relativamente novo e que a gente não tem tantas pessoas com tanta experiência assim, que depende às vezes muito mais da habilidade de facilitar uma conversa em grupo, possam abrir uma consultoria e viver da sua consultoria com sucesso, mesmo se tiverem menos experiência. Então essa é uma super vantagem. Outra vantagem atualmente é que é muito mais fácil a gente criar uma marca do que era no passado. Então, há alguns anos atrás, talvez há 10, 15 anos atrás, a gente precisaria ter uma grande marca para ser contratada, por exemplo, por grandes empresas. Hoje em dia, com o poder das redes sociais, das mídias sociais, a gente consegue construir a nossa própria marca com muito mais facilidade do que a gente teria um tempo atrás. Então, é possível que você se torne referência no segmento que você atua, no tema que você atua, na sua região, por exemplo. E você pode conseguir isso criando a sua marca pessoal, fortalecendo isso em redes sociais. Então, a gente consegue perceber que a consultoria, ela traz uma série de vantagens. Ela é um tipo de negócio que tem baixo investimento. Uma coisa que já era tendência pós-pandemia, a gente viu que realmente veio para ficar, é que muita gente não vai mais trabalhar no escritório. Então, por exemplo, você pode ter a sua consultoria e querer trabalhar a partir da sua casa, em home office. E aí, se for o caso, você pode atender o seu cliente presencialmente em alguns serviços. Em outros, você pode conduzir de forma remota. Minha equipe mesmo a gente está no mercado há 6 anos com a consultoria e desde janeiro de 2020, ou seja, até antes da pandemia, a gente virou home office. A gente chegou à conclusão de que não fazia mais sentido ter um escritório em que os clientes usam muito pouco para que apenas a equipe se reunisse. Hoje em dia a gente pode fazer isso de uma forma muito mais fluida, né? Você pode alugar uma sala, você pode fazer todos os encontros e reuniões virtuais.
Então, está tudo muito mais facilitado, ou seja, a barreira de entrada nesse mercado, ela é muito, muito, muito baixa, o que é uma coisa excelente. Porque se você estiver pensando em empreender, você pode imaginar assim, digamos que esteja aqui falando de uma consultoria na área de saúde. Então, pode ser um profissional de educação física, pode ser um profissional de qualquer área, né? Um fisioterapeuta e tudo mais. Você pode pensar em muitas possibilidades, mas vou só exemplificar aqui o que é criar um negócio físico, ou seja, você pode montar uma clínica, você pode montar uma academia e você vai ter que fazer investimento muito pesado. É por isso que muita gente às vezes não consegue ir, né, começar um negócio, o seu próprio negócio, a sua própria empresa, porque tem essa questão do investimento. Então, se for uma clínica de fisioterapia, tem todos os equipamentos, na academia também, o aluguel e tudo mais. Se você for abrir uma consultoria, por exemplo, na área de saúde, se você for abrir uma consultoria na área de estética, você não precisa necessariamente ter aparelhos, você pode ensinar as pessoas a construírem soluções. Então, por exemplo, se você já teve seu negócio na sua área há um tempo atrás, vou usar esse mesmo exemplo aqui da academia, e conseguiu ter uma academia bem sucedida, com um número bom de clientes, com nível de qualidade, ou formando ali um portfólio de aulas, né, uma quantidade de aulas que fosse um diferencial, você pode prestar consultoria para outras academias, ajudando essas academias a criar esse tipo de solução. Então, a resposta sobre qual é o nicho de atuação, o que eu posso prestar de serviço, ela está parte na sua história. Você vai olhar que tipo de experiência você já teve e que tipo de conhecimento você foi adquirir, seja na educação formal, na sua graduação, né, nos cursos que você fez, alguma especialização, seja nos cursos rápidos que você fez, nos livros que você leu, ou seja, você vai juntar esses dois blocos, né, da sua história, a sua experiência e o seu conhecimento, e ali você já vai ter uma possibilidade de temas para explorar. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai entender que mercado você quer atender e vai fazer uma pesquisa. Poxa, as empresas ou as pessoas desse mercado, elas precisam de que tipo de solução? Então, se eu, por exemplo, quero fazer uma consultoria de negócios para atender o nicho de academias. Eu vou investigar, vou conversar com alguns donos de academia, vou conversar com algumas pessoas que fecharam academias recentemente, vou entender o que aconteceu no mercado, o que está acontecendo, qual é o seu maior desafio. Se eu pudesse, a pergunta que vale 1 milhão, se eu pudesse resolver um problema seu, que problema você pediria para eu resolver? Ou seja, você quer saber qual é a maior dor daquela pessoa. E a partir disso, olhando a sua história, sua experiência, seu conhecimento, você vai entender o que você pode oferecer para o mercado. Então, eu gosto muito de abrir essa possibilidade, de mostrar para você que existe uma forma com baixo investimento inicial para você começar a monetizar o seu conhecimento, usando a sua experiência, o seu conhecimento e a sua história. Você pode virar um consultor, você pode ter a sua consultoria e viver de consultoria. Se você quer saber de mais dicas como essas, fique atento ou atenta aos meus vídeos. Eu tenho toda quinta-feira uma live no YouTube, no meu canal do YouTube, para te ensinar a refletir sobre se é o momento certo para você abrir sua consultoria, quais são os primeiros passos, como vender, enfim, tudo o que você precisa saber para conseguir viver da sua consultoria.